A gente ouve pouco, né, a respeito dos transtornos mentais nesse período de gestação e pós-parto, principalmente porque na sociedade paira aí um pensamento de que toda mulher que está grávida ou no pós-parto, ela está plena e feliz, né? Então fica aquele mito, né, de que a mulher grávida, ela está plena, ela está feliz, então por isso ela não adoece, por isso ela não precisa de cuidados. Na sua experiência, o que você tem observado de mulheres nesse período? Olha, do que eu vejo muito aqui, os sintomas de ansiedade são bem frequentes e bem comuns, né? Inclusive crises de ansiedade, com taquicardia, falta de ar. E é curioso observar que durante a gestação é, existe, às vezes, até uma melhora espontânea. É curioso observar, porque às vezes a piora ocorre, e é óbvio que não é em todo mundo, né? É uma pessoa ou outra. E depois do parto, você vai ver também, tanto desde sintomas de ansiedade com maior frequência, os episódios depressivos também, eles acontecem com uma frequência significativa. Agora, assim, para o seu... É interessante observar, porque às vezes tem alguma gestante que está vendo isso aqui, né? E ela já está ficando apavorada. Então, eu costumo fazer uma comparação aqui no consultório, que é uma comparação grosseira, mas ela é muito útil. Porque o que acontece é o seguinte: se a gente ficar dando ouvido apenas ao conteúdo da esfera médica, da realidade do ponto de vista médico, a gente fica louco. Porque na cabeça, se você for olhar do ponto de vista médico, por exemplo, o álcool, se o álcool fizesse na prática o mesmo mal que ele faz nos estudos científicos, estava todo mundo morto, entendeu? Imagine aí, imagine não, você deve estar vivenciando isso, as mulheres estão grávidas, está tendo essa pandemia. Cara, o que deve ter de mulher subindo pela parede aí, porque ela tá ficando com medo, né, nem dela morrer. Ela tá com medo, ai meu Deus, vai que eu me contamino, vai que isso faz alguma coisa. Aí o que acontece? Aparece o sintoma de ansiedade, o quadro de ansiedade. E se esse estresse perdura muito tempo, ela começa a ficar depressiva mais para frente, entendeu? Então, a gravidez é uma situação assim que me leva a muitas reflexões. Eu costumo dizer, né? Há mais tempos atrás, quando não existiam esses centros de metrópoles tão grandes, né? Lá do século XVII para trás, você vai ver que as cidades eram bem menores, as famílias eram mais próximas, as comunidades eram mais unidas. Então, quando nascia um filho, tinha aquelas outras mulheres também que chegavam perto, outros familiares, o sistema era outro. Quando você vai ver o desenvolvimento das metrópoles, dos grandes centros, as famílias um pouco se afastam mais e as pessoas, apesar de morarem apinhadas, elas perdem mais contatos. Então a gravidez ela vai ficando um pouquinho mais solitária, né? Ela vai se tornando um evento mais solitário na vida da pessoa. Então, esses fatores todos eles vão vindo. Tirando os outros, né? Porque a verdade é que a maioria de nós, pela nossa época, pelo nosso tempo, pela nossa formação, a gente acaba que a gente vai não programa a nossa vida com muita responsabilidade. Eu não estou me referindo só à gravidez, estou me referindo a várias coisas. Quando chega a gravidez, muitas vezes a pessoa, a gravidez chega também no momento em que coloca em xeque algumas escolhas que a pessoa fez no caminho. Aí envolve tudo, até profissão. Já conheci várias mulheres que trocaram de carreira profissional durante esse período aí, porque leva a várias reflexões, né? Então é muito interessante, é um tema complexo que parece ser puramente orgânico, mas tem muita questão emocional associada, questão da autoestima, da percepção de si, né? Querendo ou não, a criança começa a crescer, a mulher fica mais redonda, a barriga fica redonda, né? Então ela começa a se achar. Tem mulheres que se acham lindas na gravidez, quando vê aquele formato redondo, e tem mulheres que preferem não olhar no espelho, porque não gostam daquele formato redondo. Então, assim, são temas, é muito individualizado a forma com que a pessoa vive essa experiência. E essa avalanche de vivências, essa avalanche de emoções, essa variedade enorme de estímulos que podem ser estressores ou não, por mais até que o meio esteja sendo receptivo,
porque às vezes o marido está ali prestando todo auxílio, só que a mulher está se vendo de uma maneira que aquilo fica fechado, não chega a ter ela. Tudo isso aí Agregado. concorre em conjunto, tudo isso converge para levar a uma situação que, mas olha só, tá? Fazendo uma observação para o pessoal não ficar apavorada aí. Eu estou falando da pessoa que está abrindo um quadro clínico. Eu não estou falando de todo mundo. Tá? Não estou falando de todo mundo. Estou fazendo um recorte na quantidade de grávidas do mundo, que é um recorte que não é gigantesco, não. Porque senão a pessoa pode achar que eu estou falando de todas as grávidas. Então perceba como eu tomo cuidado em fazer essas observações. Por quê? Para não impressionar negativamente. Porque senão ela pode estar... Isso pode se somar negativamente nela, na mente subconsciente dela, e ir se empilhando com outras sugestões, porque ela está vendo tanta... Ah, outra coisa, ó. Esse excesso de informação que tem hoje em dia faz mal, tá? Faz mal. Porque é muita informação e a gente tende a ficar mais impressionado com as ruins.